Amém? Você pode sim admirar pessoas, glória a Deus, tem muitas pessoas aqui que eu admiro, mas Jesus é a régua da sua vida. Ele é o prumo, Ele é a verdade, Ele é perfeito. Amém? E quem aqui, se eu perguntar para você, quem aqui está feliz com Jesus? E agora eu vou fazer uma pergunta para você responder para você. E Jesus está feliz com você? Amém, nós estamos felizes com Jesus, Ele morreu por nós. Mas Jesus, você vai responder para você, está feliz com você? Que tipo de cristianismo eu e você, né? A palavra primeira é para quem prega, já fui ministrada com ela. Então, que tipo de cristianismo eu tenho vivido? E eu dei um exemplo aqui, eu quero que vocês me entendam muito essa noite, eu sei que vocês vão entender. Que às vezes nós acostumamos na igreja, na célula, ouvindo uma palavra, e nós às vezes começamos a nos comparar com pessoas que estão pior do que nós. Tem pessoas pior do que nós, sim ou não? Tem, gente. Mas, aí para você entender, às vezes você pensa assim, ó, eu estou muito bem, pastor, eu venho à igreja, eu vou à célula, eu oro, eu amo Jesus, eu não maltrato ninguém. Tem gente aí muito pior do que eu, tem gente aí fazendo um monte de coisa errada. E a gente vai ficando limpinho aos nossos olhos, estão entendendo? Dentro da igreja, conhecendo Jesus. Aí sabe o que Satanás faz? Ele já não precisa mais te tirar da igreja. Ele te mantém dentro da igreja, totalmente ignorante que você precisa e depende de Deus. Que você precisa, independente de quem é você, todo dia de mudança e consagração e rendição e mudança de vida. Amém? Estão entendendo? Amém? Então, às vezes, nós estamos tão acostumados que nós começamos a viver a nossa justiça própria. Vamos nos agradando de quanto somos bons, não, mas eu sou bem, eu sou líder de célula, eu discipulo, eu estou muito bem. Aí, olha para você ver o que é justiça própria, só para vocês entenderem o próximo texto. Aí acontece uma adversidade na sua vida. Quem aqui tem adversidade na sua vida? Acho que todo mundo. Aí vem à tona uma ira, às vezes até, né, vai lá e peca, aí você vai se justificar. Pastora, mas eu não tenho sangue de barata, afinal, mas ele falou demais, isso é mentira. Você começa a se justificar, estão entendendo, igreja? Isso foi que Deus ministrou para mim. Então não fique envergonhado, primeiro essa palavra foi para mim. E a gente vai vivendo uma vida de meia boca, uma vida medíocre, e esse tipo de vida não vai impactar pessoas. Porque o que vai impactar pessoas é uma vida de quê? Rendição. E qual que é o tema da palavra? Negar a si mesmo. Negar as nossas vontades. Porque um dia, você não sabia quem é Jesus, mas todos aqui sabem quem é Jesus, sim ou não? Hoje nós conhecemos que existe um prumo, existe uma régua, existe alguém perfeito, existe alguém que já morreu por mim e ressuscitou. E eu preciso todos os dias de mudança e negar a mim mesmo. E se eu te perguntar aqui para você responder para você, será que temos vivido a vida que Jesus conquistou para nós? Será que você tem vivido a vida que Jesus conquistou para você? Responde para você. Você é uma pessoa que se machuca fácil, que se ofende fácil, que é cheia de desculpa, que é cheia de argumentos. Então nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. Negar as nossas vontades sem ficar de cara feia. Às vezes você vê seu líder de célula ou um pastor pregando aqui, você acha que ele não passa nada, né? Mas a gente precisa negar as nossas vontades sem ficar de cara feia. Amém? Isso quer dizer maturidade, para entender. E às vezes nem entender, confiar sem entender. Amém? E muitas vezes quando foi ministrado aqui no louvor, quantas vezes nós cantamos Maranata, ora vem o Senhor Jesus, sim ou não? Nós cantamos, Senhor, reina na minha vida, e levanta as mãos, né? Governa a minha vida, as minhas atitudes, as minhas palavras. Quantas vezes nós cantamos isso no culto, numa célula? Só que Deus não quer ser rei na sua vida só no culto e na célula, não. Deus, Ele quer ser rei na sua vida quando você está lá no trabalho, lá na faculdade, lá na sua família, quando as pessoas vêm com calúnia, quando as pessoas vêm falar coisas, quando está tudo o contrário, Deus quer reinar na sua vida. É nessa hora que Ele quer reinar. Amém? Reinar na sua vida quando você está tentado ali a roubar na empresa, e você vai falar, reina na minha vida. Quando você está diante de um computador lá, quase clicando para ver aquilo que não deve, e você vai falar, Senhor, reina na minha vida.
Reinar na sua vida quando você estiver lá casado com a esposa e vem uma ira no seu coração e você quer ofender. Você vai falar, Jesus reina na minha vida. Não é só no culto, não é só na célula, isso aí é fácil. Então você pode levantar as suas mãos e falar, Senhor Jesus, reina na minha vida. Amém? E Ele já deseja isso. Ele deseja reinar nas nossas vidas, em todos os lugares que estamos. Amém? E de fato, né, eu falei assim, existe um preço, existe uma cruz. E aí você fala, pastora, mas existe ainda uma cruz, existe um preço, não foi pago? E de fato existe um preço, sim, a ser pago por nós. Bate assim no seu peito, por mim. Jesus de fato já pagou o preço, sim, por nossas vidas lá na cruz, já pagou. Só que Lucas 9, 23 diz assim, ó. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e faz o quê? Negar suas vontades, negar o seu eu. Negar muitas vezes o momentinho que você quer descansar. Não estou falando que você não pode fazer isso. Mas é negar a si mesmo. E o que fala aí, gente? E seguir Ele, pegar a cruz e seguir Ele. E o que é, e qual o preço, né? Qual o preço, qual que é esse preço que ainda precisa ser pago por mim e por você? É o negar as vontades, negar. Principalmente quando vem confronto na sua vida, sim ou não? Eu falo, Leuzita, que eu tenho que até parar de fazer essas palavras, que depois eu faço, aí eu vivo. Aí, né, você lembra da palavra. Glória a Deus por isso, né, gente? Então nós temos que deixar Jesus reinar na sua vida. E para falar mal de você, vai ter que inventar mentira. Glória a Deus. Vai ser como com Daniel, para falar mal vai ter que mentir. Aleluia. Então deixe Jesus reinar na sua vida. E hoje nós vamos aprender com Isaac. Fala assim, Isaac. Isaac, ele passou um momento de lutas, ele passou um momento de abandono, ele passou um momento de negar a si mesmo, e ele negou a si mesmo. Então nós vamos aprender com esse homem, Isaac. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 26. Eu vou parafraseando a palavra, depois você estuda, vê toda essa história na sua casa. Gênesis 26, versículo 1 ao 5. Fala assim. Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, olha para você ver, grava essa promessa aí no seu coração. Não, olha a promessa do Senhor, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Vamos ler agora só o versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano, fala assim, no mesmo ano, colheu a 100 por um, porque o Senhor o quê? O abençoou. Olha só, esse texto é de uma razoável compreensão, eu sei que você entendeu parte dele. Aqui, Isaac estava passando um período de fome, fala assim, fome. Só que essa fome no Antigo Testamento, se você for estudar o significado, não era somente um problema social. Quando assim, um tem, um come, o outro não come. Um tem demais, o outro não era, sabe, essas coisas assim, falta algo, não era disso. Falta algo na sua casa, na sua despensa, de vestir, não era. Esse conceito de fome no Antigo Testamento era diferente. Nessa época, o conceito fome representava, significava que a terra se recusava a produzir. Imagina isso, Bleider. Podia ir agrônomo, podia ir tudo lá. A terra dizia, não vou produzir. Então ninguém plantava. Naquele momento, naquele tempo, né, nesse período, a terra se recusava a produzir. E às vezes tem áreas na sua vida que tem dizido assim, não vai dar certo para você. Só que a última palavra quem dá é quem? Preste atenção nessa história então. Olha só. Então, grava aí, fome no Antigo Testamento
era algo territorial. Aquele pedaço ali de terra falava, não vou produzir. Pode fazer o que vocês quiserem, não vou produzir. Olha só. Só que eu acho tão interessante que às vezes você está aqui e você vai identificar com algo que eu vou te falar. Existem coisas nas nossas vidas que com nossa intervenção, elas melhoram ou pioram, sim ou não? Fazemos oramos, tem coisas que vão melhorar e tem coisas que vão piorar. Só que existem outras coisas que nada que você faz é capaz de mudar a situação. Já passou por isso? Eu passei por isso, tentei nem um mês atrás. E você tenta, e você vai, e você ora, e você tenta organizar. Não adiantava. Ficava até pior. Quanto mais mexia, pior ficava. Então assim, era não. E às vezes você está vivendo assim alguma situação. Tudo que você está fazendo não muda. Fala para o seu irmão, mas eu quero te animar, meu irmão. Fala assim para ele, Deus, com fé, não deu a última palavra ainda. Isaac está passando por um período de fome, um período realmente terrível. Só que essa fome aconteceu também, como lemos aí, nos dias de Abraão, seu pai. Graças a Deus. Não foi só na vida dele, aconteceu também com José, com Ruth. E às vezes está acontecendo com você. Então suspira aliviado, fala, não é só comigo não. Já vinha de lá. Eles passando por períodos difíceis. Então Isaac não foi o primeiro e nem será o último. Amém? Agora, olha só, preste bastante atenção. Quando às vezes você está aqui, eu sei que se eu perguntasse o testemunho de cada pessoa aqui, muitas pessoas que estão aqui já superou situações difíceis. Sim ou não? Levanta a mão. Já superou. Só que às vezes veio outra situação na sua vida e você é tentado a acreditar que é a pior situação, porque você está vivendo aquilo agora. Sim ou não? Entendeu, gente? Esse dia eu identifiquei, falei, mas isso não é pior não, já passei coisa pior. Aí você pensa numa pior, aí você anima. Amém? Se você não tiver nenhuma situação pior, lembra do sacrifício de Jesus, que é incomparável. Então, às vezes essa dificuldade que você está passando, esse tempo de crise que você está passando, Isaac também passou. Mas fala assim, Deus deu escape para ele. E vai dar escape para mim. Com fé, gente, vai dar escape para mim. Amém? Glória a Deus. Deus vai fazer de novo. É Ele que vai fazer. Porque no meio dessa crise, nós lemos aí, no meio dessa crise, no meio dessa dificuldade, Deus fez uma promessa para o Isaac. E sabe qual que foi a promessa? Onde nós lemos aí no versículo 3, é assim, eu estarei com você, eu o abençoarei. Fique neste lugar, promessa do Senhor na sua vida. Eu estarei com você, eu o abençoarei. Fique neste lugar. Imagine Deus falando para você, como falou para Isaac, eu vou multiplicar a sua semente. Pensa aí naquela área que está. Eu vou lhe dar essa terra. Aleluia. Eu serei contigo como fui com seu pai Abraão. Só que nós lemos aí que existe uma ordem. Fala assim, existe uma ordem. Sabe qual que era a ordem de Deus para Isaac? Que ele deveria ficar. Que ele não poderia ir para o Egito. Que ele tinha que ficar. Só existe uma maneira, meus amados. Sinto-me dizer. Só existe uma maneira de sobreviver nos dias de fome, nos dias de crise. Pergunta, como, pastora? É estando onde Deus quer que você esteja. Amém? É negando a sua vontade. Às vezes você está sangrando, mas você está louvando. Às vezes você está preocupado, mas você está declarando na vida do irmão. Deus cura, Deus liberta. Amém? Às vezes ninguém sabe o que você está passando, mas você continuou no lugar que Deus mandou você ficar. Ainda que desconfortável, como Isaac, mas ficou. Amém? E nesse meio tempo, no meio disso tudo, você vai ver muita gente desistindo. Infelizmente. Quem conhece alguém que desistiu? Você vai ver muita gente migrando, indo embora. No meio disso tudo, você vai ver muitas portas se fechando. Pessoas às vezes desistindo até de Deus. Pessoas saindo, fechando portas de empresa. Mas deixa quem quiser ir. Permaneça no lugar que Deus mandou você ficar. Permaneça onde Deus falou, não saia, você vai bater o pé e fala, fica. Amém? Então, não saia, fique, permaneça.
Não desista. Às vezes você está aqui da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus sonhos, do seu ministério. Porque você vai ver como foi aqui na vida de Isaac. Não foi fácil, mas ele não desistiu. Sabe o que eu imagino? Imagina não estou falando uma historinha aqui, é Bíblia. Fala que Isaac estava lá nas suas terras, no seu sítio, e ele via os seus vizinhos mudando para o Egito. A Bíblia conta que passava caravanas em frente aos seus sítios. E ele ficou porque Deus mandou ele ficar. E muitas vezes nessas horas dá uma vontade de fazer as malas juntos, sim ou não? Fala, só eu que vou ficar? Mas você e Deus é maioria. Amém? Não desista, não venda, não negocie. Ainda não é a hora. Não saia sem uma direção de Deus. Aleluia? Isaac ficou, teve suas falhas, sim. Mas hoje, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aí? Ele é seu guia, amém? Ele é o seu prumo, é Ele que vai te direcionar. Só que eu acho tão interessante, meus amados irmãos, quando Isaac ficou, algo extraordinário aconteceu. Quem está precisando de um milagre extraordinário aí na sua vida? Eu vou perguntar mais uma vez, você vai ter mais uma chance. Quem aí está precisando de um milagre extraordinário aí na sua vida? Eu estou. A Bíblia fala que Isaac ficou e algo extraordinário aconteceu. Sabe o que aconteceu? Vamos ler lá o versículo 12 novamente, do capítulo 26? Vamos lá. Fala assim, Isaac formou... Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. O que está falando aí? Isaac ficou, igreja? Isaac ficou? Vocês têm dúvida disso? Ficou. Mas o que a Bíblia conta? Que Isaac fala assim, semeou. Isaac fez o quê? Vou explicar para você entender. Porque muitas vezes, né, algumas pessoas ficam, mas é aquele tipo assim, gente. Se Deus pediu para mim ficar, eu fico. Mas eu não canto mais. Eu não louvo mais. Se Deus falou para mim ficar, eu fico. Mas nada, eu não vou pregar, não vou fazer mais nada. Se Deus mandou eu ficar, eu fico. Mas eu fico emburrado. Eu fico ali no meio com a cara feia. E vão notar que eu estou triste. Se Deus mandou eu ficar, eu fico. Mas eu fico nesse casamento. Mas eu não limpo essa casa, eu não faço compra. Se Deus mandar eu ficar, eu fico. Mas não conta comigo não. Fica, mas fica morto. Isaac ficou, mas Isaac semeou. Estava horrível, estava sendo abandonado, mas ele semeou. Ele trabalhou, ele não parou. E às vezes você fala, pastor, eu fico, mas eu fico na pirraça. Não me coloca na nossa cela que eu não vou fazer não. Não conta comigo, eu vou ficar. E fica aí. Né? Graças a Deus não tem ninguém aqui nessa igreja assim. Glória a Deus. Às vezes fica, mas sem compromisso. Olha o exemplo de Isaac, meus amados. Isaac ficou, fala assim, mas semeou. Ele semeou como se a notícia da fome não existisse. Ele trabalhou como se... Pô, mas o senhor tá louco, ninguém planta nessa época, a terra se nega a produzir. Mas Isaac semeou quando a notícia era crise. Comece a semear naquela área que tem tentado falar para você que morreu. Volte a acreditar, volte a sonhar. Fala assim, eu vou esquecer as más notícias. Você sabe por que existe promessa na sua vida? Como foi de Isaac. A Bíblia fala que Deus falou, eu estou com você, eu vou te abençoar. Amém? Então Deus está com você, Ele vai te abençoar. Deus nunca se esquece de nós. Às vezes nós somos tentados a pensar que Deus esqueceu de nós. Sim ou não, gente? Às vezes a vontade de agir, né? Na hora ali. Graças a Deus eu me libertei disso, gente. Se eu estou passando alguma situação que eu... né? Não passa mensagem, não. Calma. Tudo que você faz, na hora que você está com raiva, você vai se arrepender. E não vai ter direção de Deus. Aleluia. Isaac semeou. E é claro que alguém não gostou.
Isaac não parou, trabalhou. E é claro que alguém falou mal dele. Isaac era servo fiel. E é claro que alguém debochou. Isaac não parou. E é claro que colocaram até apelido em Isaac. Pensa uma história dessa. Posso te dar um conselho? Continue semeando. Continue cavando. Continue acreditando. Aleluia. O seu prumo é o Jesus. O seu prumo é o Senhor Jesus. A régua da sua vida é Jesus. Por mais que tem pessoas que você admira, glória a Deus por isso. Mas o seu prumo é Jesus. Continue semeando. E você viu o que aconteceu lá no versículo 12. Falou que ele colheu o quê? Quantas vezes, gente? 100 vezes mais do que semeou. Fala que Isaac colheu naquele mesmo ano. Foi 1 ano depois? Foi 5 anos depois? Foi naquele mesmo ano, 100 vezes mais daquilo que ele semeou. Isso fala de negar nossas vontades, negar o nosso eu, negar muitas vezes, né? Aquele momento, às vezes você vai tirar para descansar, o telefone toca. Você falou, oh, meu Deus, como que eu escutei esse telefone tocar? Mas você vai negar e vai lá, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Amém? Então naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais do que plantou. Glória a Deus. Isaac colheu no ano que os tempos diziam, não haverá colheita, 100 vezes mais. Isaac colheu no ano que as pessoas falavam, vai morrer, ele está louco, 100 vezes mais. Eu declaro essa palavra na sua vida, 100 vezes mais em todas as áreas da sua vida. Era tempo de dor, era tempo de lágrimas, era tempo de crise, era tempo de fome. Mas eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Se você quiser receber, você recebe. Que nesse tempo de crise, você terá a maior colheita da sua vida. A colheita mais abundante da sua vida. Porque você tem permanecido fiel ao Senhor. Você tem permanecido, né, na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vai ser nesse ano ainda, 100 vezes mais. Mas você vai aprender algumas coisas aqui com Isaac. Então, né, por que aconteceu isso com Isaac? Igreja, isso acontece, essa bênção toda, isso acontece na vida de quem obedece. Isso acontece na vida de quem se submete, amém? Isso acontece na vida de quem não tem preguiça. Isso acontece na vida de quem leva Deus a sério, aleluia. Deus é algo mais sério que você precisa levar, é Deus, amém? Então acontece na vida de pessoas que falam, eu vou negar minhas vontades, né? Às vezes é engolir aquilo, né? E falar, eu não mereço. Mas Cristo também não mereceu ser crucificado. Isaac colheu 100 vezes mais. E você tem olhado para quê? Para os fracassos, para as pessoas, para as circunstâncias, tantas coisas tem olhado. E Deus está com as bênçãos aí, esperando a sua atitude, esperando a sua obediência, amém? E a Bíblia conta no versículo 13 de Gênesis 26, olha só. Ele é Isaac, ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico. E o quê? A Bíblia falou que ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico. E o quê? Poderoso. Isso foi Isaac. Só que neste momento a Bíblia conta, gente, que os invejosos o notaram. Os filisteus o notaram. A Bíblia diz que os inimigos se atentaram para ele, quando viu ele prosperando. Você está preparado para a inveja? Ou você é sensível demais para isso? Se for sensível demais, você vai ficar quietinho sentado aí. Senão fala, pastor, eu vou, com Deus eu vou. Porque aquele que prosperar, se prepare para ser invejado. Isso você vê na Bíblia. Todo que prospera será invejado. Sabe o que você tem que fazer? Orar para Deus te dar forças nessa hora. Falar, Deus, me dê força, me dê sabedoria. E sabe o que me deixou impressionada nesse texto, nessa palavra, igreja? É que esses filisteus que o invejaram, viram a história de Isaac. Sim ou não? Eles estavam juntos. Viram quando Isaac passou por um período de fome. Esses povos que invejaram Isaac viu ele semear num tempo que ninguém semeava. Esse povo viu os vizinhos de Isaac mudando, Isaac ficando sozinho. Eles viram isso. Só que ainda tiveram coragem de invejá-lo. Vamos ver o versículo 14, fala de inveja, só para vocês verem que é Bíblia.
Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com o quê? Está na Bíblia, gente? Começaram a ficar com inveja dele. Meu Deus. Eu olho aqui, né, para a história falei de manhã isso. Eu sei que cada um que está sentado aí, às vezes você tem conquistado as suas coisas, já conquistou as suas coisas, mas ninguém vê, né? O tempo que você fica acordado, estudando. Às vezes tem pessoa aqui que comeu muitas marmitas frias para ter a casa própria, eu sei disso. Eu sei que tem pessoas aqui com testemunho para conseguir casa. Falou, pastor, eu comi arroz e à tarde eu comia aquelas bolachinhas de sal com água. Então você tem uma história, porque nada cai do céu. Existe um esforço para você ter suas coisas. Só que esse povo aqui, mesmo vendo a história de Isaac, as lutas que eles passaram, eles vieram invejar. Misericórdia. Olha só. E quem aqui quer prosperar? Quem aqui quer prosperar? Em toda a prosperidade, não estou falando só financeira, não. Prosperidade em toda a área da sua vida. Financeira, emocional, na sua família. Amém? Então você tem que estar preparado, lembra disso. Prepare-se para a oposição. Você vai incomodar. Só que a sua luta não é contra pessoas. É contra principados e potestades que vão levantar para te desanimar. Amém? E saiba de algo, a bênção do Senhor é irrevogável sobre a sua vida. Amém? Vou falar mais uma vez, a bênção do Senhor é irrevogável sobre a sua vida. Amém? A Bíblia fala que a inveja foi tanta, que eles foram lá nos poços de Isaac, gente. Os poços de Isaac era a herança do seu pai Abraão. E eles entulharam todos os poços. Vamos ver lá no versículo 15? Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, havia cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. E os poços tinham uma importância muito grande. Servia, lógico, para as tarefas diárias, servia para alimentar o rebanho, que era muito, e eles representavam riqueza em abundância. E o que os inimigos fizeram? Foram lá entulhar os poços. Meu Deus, eu quero te falar algo também. Sabe, nessa hora que está lá entulhando os seus poços, com palavras, com circunstâncias, mantenha-se firme nessa hora. É o momento de você ir para a oração e para a palavra, e falar, Senhor, me ajuda, me dê estratégia. Amém? E às vezes, né, vão perguntar por que com ele, por que ela, por que a família dele, por que a família dela. Às vezes pessoas de perto de você estão entulhando os seus poços. Às vezes é no trabalho, é na faculdade, é no seu ministério, eu não sei. Às vezes tem ali e tem tentado entulhar aquilo que Deus te deu. Mas aquilo que Deus guarda é irrevogável, é seu. Mas vai ter, né, esse processo. E eu te pergunto aí, você vai responder para você e para o Espírito Santo. O que foi entulhado aí na sua vida que você não acredita mais? O que tem tentado tirar a sua paz, sua alegria, minar as suas forças? Pense aí. E receba essa palavra. Que os poços entulhados na sua vida não podem cessar as bênçãos que Deus tem sobre você. Pode tentar entulhar poço, pode fazer o que quiser. Permaneça na presença do Senhor. Permaneça orando, permaneça buscando. Se Deus não mandou sair, permaneça na presença dEle. Permaneça neste lugar. Permaneça na sua família. Aleluia, glória a Deus. Você sabe por quê, meus amados? Falar mal de você, fala assim para o seu irmão, não altera a bênção. Glória a Deus. Criticar você não altera a bênção. Você sabia disso? Zombar você não altera a bênção. Glória a Deus. Lançar calúnia não altera a bênção. Porque o que Deus te prometeu vai se cumprir. Mas você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Amém? Glória a Deus. Entulhar os poços de Isaac, sim. Foram entulhados, sim. Eles ficaram sem água, mas não perderam a presença de Deus. Meu Deus. Às vezes você está no limite. Às vezes está até com um pouquinho de sede. Mas a presença do Senhor está lá, te sustentando, dia após dia. Amém? E esse momento de crise, de medida, vai passar. Aleluia.
Então os filisteus entulharam os poços, mas sabe o que eles viram? Eles viram que não tiveram resultado. Gente do céu, eu fico impressionada com essas histórias. Eles foram lá e entulharam e não viu Isaac desanimado. Mesmo sem água, Isaac não estava desanimado. E sabe o que eles fizeram, igreja? Eles falaram: Isaac, sai daqui. Você se tornou mais poderoso do que nós. Meu Deus. Vamos ver. Gênesis 26, 16. Até que um dia, Abimeleque disse a Isaac: vai embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que? Por isso só. Então, tá vendo? Fica tranquilo, vai pedir para ir embora. Sai daqui. Você se tornou muito mais poderoso do que nós, Isaac. Que perseguição. Quanto mais você está no propósito, quanto mais você está buscando, vai vir um nível de perseguição diferente. Mas fica escondido na presença do Senhor. Amém? E às vezes você se entrou aqui como Isaac. Isaac não se via desse jeito. Às vezes você entrou aqui nessa igreja se sentindo uma formiguinha. Mas teu inimigo está te vendo como um leão. É por isso que está incomodando. Continue mesmo se vendo como uma formiguinha. Mas quando Satanás olhar para você, vai ver um leão. Vai ver a glória de Deus. Vai ver a presença de Deus. Estão apavorados. Está fazendo tudo isso porque está apavorado. Porque maior é o Deus que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Só que embora, meus amados, o que o dono da terra mandou Isaac fazer? Fala, sair. Só que Deus tinha mandado Isaac? Que situação. O dono manda sair, mas Deus manda? Meu Deus. Só que Isaac, né, anda pela direção de Deus. Sabe o que Isaac faz? A Bíblia conta. A Bíblia conta que ele desmontou a sua cabana, a sua tenda, e saiu do centro de Gerar. Do centro. Existem momentos que para você sobreviver, você vai ter que sair do centro dessa bagunça, dessa fofoca. Às vezes você vai ter que se esconder por um período para sobreviver, amém? O Espírito Santo vai te guiar. Às vezes quando está muito bagunçado, você vai precisar sair do centro. Isaac fez isso. Ele saiu do centro de Gerar e foi morar no vale. Olha só, ele foi morar no vale. E eu achei tão interessante que muitas vezes para nós negar as nossas vontades e obedecer a Deus, você vai ter que morar no vale por um período, amém? Por um período você vai ter que morar no vale. No vale você vai crescer, você vai aprender a ser mais humilde, ter um coração, né? Às vezes a gente acha que está tão bem, Deus fala, não, tem que aprender mais. Sempre tem que aprender, amém? Então por um momento Isaac vai morar no vale, por um tempo. Mas ele não saiu da direção de Deus. Ele obedeceu o dono da terra, mas não desobedeceu a Deus, entendeu? Ele saiu do centro, mas fez a tenda dele no vale. E às vezes você está aqui, a gente ouve muito isso, mas hoje você vai sair daqui curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, eu não sou amado, aí você desiste. Pastor, eu não sou lembrado, e você desiste. Pastor, eu não sou abraçado, aí você desiste. Nós sabemos que isso aqui tudo que eu falei, abraço, amor, é fundamental sim para um ser humano, glória a Deus. Mas existe um momento para você obedecer a Deus, você vai ter que aprender a viver sem sorriso toda hora, sem elogio toda hora, sim ou não, gente? Você vai aprender e você vai sair daí mais maduro, aleluia. Então isso que você está passando não é para te matar, é para você ficar forte, para te dar crescimento, glória a Deus, aleluia. Só que mesmo você passando por esse momento de vale, né, parecendo que você foi esquecido, as mãos de Deus continuam estendidas sobre você e sua casa, sobre a sua família e tudo que você tem. Mesmo você está passando esse período de vale, as mãos de Deus está te falando mais uma vez a promessa: eu te abençoarei, eu estou com você, eu vou te multiplicar. E Isaac vai para o vale. Isaac estava rico, gente, nunca tinha cavado poço. Os poços eram herança. Isaac foi para o vale, ele nunca tinha cavado poço. Isaac tinha já passado por fome. Isaac agora foi mandado embora, pensa, está vendo? Entulhar os poços dele, que falta de respeito, será que você ia lá tirar satisfação? Pensa comigo, entulharam muitas vezes os seus poços, aí você não está nem perdoando mais. Ah, pastora, mas eu não tenho sangue de barata. Justiça própria. Ah, mas eu sou pastora, mas nem tanto. Estou me justificando. Isso vem de Deus?
Entulhar os seus posses, eu vou divorciar, que eu não quero essa mulher e esse homem mais não. Entulhar os seus posses, você não quer nem cantar e nem louvar mais a Deus. Entulhar os seus posses, você não prega Jesus, né? Eu falo pregar, não é só aqui no púlpito. E Isaac, como que foi? Os vizinhos abandonou, entulharam os posses dele, o dono manda embora. E ele continua, centrado, obedecendo o quê? A palavra, uma ordem de Deus, amém? Amados, eu vou te dar um conselho. Quem entendeu, você diz amém. Se não entendeu, você não fala amém, você não entendeu? Se entulhar os seus poços, que cavar poço, vire o seu negócio preferido. Está entulhando, você vai estar cavando. Está entulhando, você vai estar cavando. Você vai ver que Isaac faz isso. Isaac chama os seus servos e começa a cavar. Agora é questão de honra. É de não sair envergonhado. A Bíblia conta que Isaac cava o primeiro poço. Vou resumir isso aqui, depois você lê certinho. E os inimigos vêm e tomam. Já tinha entulhado os poços do pai dele lá. Ele cava o primeiro poço, os inimigos vêm e tomam. Ele cava o segundo poço, os inimigos vêm e tomam. Ele cava o terceiro. Esse foi deles. Glória a Deus. Esse o inimigo não tomou. Sabe o que eu aprendo? Perseverança, fé, renúncia, obediência. Ele não desistiu. E fala que quando ele cavou esse terceiro poço, houve uma abundância de água. Aleluia! E esse eles tomaram para ele. Eu declaro sobre a sua vida, feche seus olhos. Eu declaro sobre a sua vida essa noite, que Deus está devolvendo ferramentas para você cavar. Às vezes no meio dessa situação você se perdeu quem é você, quem é Deus na sua vida. Mas nessa noite ferramentas estão sendo devolvidas sobre a sua vida e você vai aprender a lutar. Você vai aprender a usar. Muitas vezes você jogou a ferramenta e falou, eu não dou conta mais. Deus fala, eu estou te devolvendo ferramenta essa noite, amém? Quem recebe isso? Aleluia. Deus está te colocando no lugar que Ele quer que você fique. E às vezes vai estar desconfortável, mas vai estar sob o cuidado de Deus, amém? Comece a cavar. E na área que tentaram te matar, na área que tentaram te ferir, você vai voar. Aleluia. Porque o nosso Deus é vencedor. Aleluia. Na área que a perseguição está forte, é essa área que Deus vai usar você. Amém? E quando Isaac cavou o terceiro poço com muita água, Isaac entende que ele poderia ir embora. Você sabe por quê? Agora ele poderia ir, porque ele não estava saindo humilhado, ele estava saindo honrado. Aquele poço foi deles e jorrou água. Eu declaro sobre a sua vida que você não vai sair humilhado dessa situação, que você não vai sair devendo dessa situação, que você não vai sair de cabeça baixa, você vai sair honrado. Por quê? Porque você negou a si mesmo. Amém? Essa vida não é tua, a minha vida não é minha, a nossa vida é de Deus. Eu tenho aprendido isso todos os dias. Amém? E você vai sair honrado. Em todo o tempo de crise, dificuldade, perseguição que Isaac estava passando, lá no início nós lemos, Deus falou assim para Isaac que estaria com ele. Vocês lembram disso? Lá no início. E aí veio essa dificuldade toda na vida de Isaac. Imagine você, pastor, eu tenho promessa, eu estou na dificuldade. Eu não vou nessa igreja mais não, isso é mentira. Isaac teve uma promessa de Deus que estaria com ele. Depois que ele recebeu essa promessa, começou a acontecer tudo o contrário. Toda bagunça. Em todo o tempo de dificuldade, de crise, Deus não apareceu para falar nada para Isaac. Pensa. E às vezes conosco é assim. Né? No meio daquela luta, a gente não vê uma direção, a gente lê a Bíblia e não sente Deus, mas tem uma palavra já sobre a minha vida e a sua, que Ele estaria conosco e que Ele vai nos abençoar. Amém? E Isaac, neste momento, saiu honrado, ele vai para Berseba. Agora ele tem uma direção de Deus para ir para Berseba. Glória a Deus. E olha só, e nós muitas vezes, nós temos isso, eu, você, não sei todos aqui, não vou colocar, mas a maioria, nós pensamos que Deus, nós precisamos lembrar Deus direto da promessa. Deus, o Senhor está comigo? Mas Deus, o Senhor não falou que ia me abençoar, e passa um ano. Mas Deus, você quer lembrar Deus? Nós lembramos pessoas. Quem aqui já marcou uma consulta com o médico liga para te confirmar seu horário? Acontece, né? Tá a hora comigo também. Porque nós somos humanos, nós esquecemos, nós adoecemos, nosso carro pode estragar.
Só que Deus nunca se esquece. E eu não vejo hora nenhuma Isaac lembrando Deus, no meio dessa crise. Não precisa falar, Deus está de pé ainda. Está de pé, meu amado. Está de pé, se Ele falou, está falado. Porque Deus não é surpreendido por nada, amém? Nada surpreende Deus. Então Isaac cumpre aquela parte do propósito. E Deus aparece lá no finalzinho, no versículo 23 de Gênesis 26. Olha só, ele passou tantas coisas e Deus caladinho. Lá no final, a hora que ele passou, que ele fez a parte dele, que ele cumpriu o propósito, Deus fala assim para ele. Dali Isaac foi para Berseba, 24. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse, vocês viram que foi depois que ele passou todas as lutas? Olha só, naquela noite o Senhor apareceu para ele e disse, eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você, por causa do meu servo Abraão. Eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam o quê? Muitos. Sabe o que Deus falou para ele no final? A mesma coisa que tinha falado no início. Amém? A mesma promessa. Mas até aqui Isaac já tinha feito a parte dele. Eu te pergunto, você tem feito a sua parte? Ou só fica reclamando, só fica, nossa, falando mal dos outros e reclamando, o que você tem feito? Você tem orado, você tem obedecido? Você tem negado a si mesmo, você tem cumprido aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Ou você é ocupado demais para isso? Aquele que quiser, negue a si mesmo. Aquele que quiser, você tem opção. Então fala aqui, né, que Deus apareceu e falou para Isaac, né, que estaria com ele de novo, que ele não precisaria ter medo. E nesse momento aqui, fala assim, Isaac está na plenitude da bênção. Você sabe por que nós sabemos disso lendo a Bíblia? Porque a palavra fala que Isaac arma uma tenda, levanta um altar e cava um poço. Por que plenitude? Tenda fala de área familiar. Altar fala de área espiritual. Poço fala de honra, área social. Então Isaac está sendo abençoado em todas as áreas da sua vida, amém? Então eu declaro em nome de Jesus, que todas as áreas da sua vida vai ser abençoado. Todas, plenitude da bênção Isaac está vivendo, gente. Em tudo, saúde, tudo, emocional, ministério, financeiro, família. Isaac está feliz e rico, a Bíblia conta. Olha só. Ele está vivendo um intervalo da guerra. É bom o intervalo, não é? Quando está tudo bem. Que depois vai vir uma circunstância para você dar uma, né? De novo. E eu acho tão interessante, vocês não precisam concordar comigo, isso é Bíblia. Fala que quando Isaac foi humilhado, todos viram, sim ou não? Os vizinhos, os filisteus. Quando ele foi mandado embora do centro de Gerar, viram ou não? Estava lá Abimeleque com seus inimigos, todos viram. Quando jogaram pedras nos poços de Isaac, todo mundo viu, imagina a humilhação. Só que agora Isaac está onde? Fala assim, na plenitude da bênção. E sabe o que Deus faz, gente? Ele vai preparar uma plateia para mostrar para os outros o que Ele faz na vida de quem obedece, de quem fica, de quem é fiel. E você vai ver isso na Bíblia. Vamos ler Gênesis 26, do 26 ao 31. Olha só. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac, o inimigo, gente. Com ele foram seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaac perguntou, por que é que vocês vieram falar comigo se tem ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Isaac é bem reto, bem direto, não é? Por que vocês veio atrás de mim se tem ódio de mim e mandou embora? Eles responderam, agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem. Então Isaac preparou um banquete e todos eles comeram e no dia seguinte eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato. E cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e eles foram embora como seus
Olha só. Isaac vê os inimigos se aproximando. Isaac não rodeia. Ele fala: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês têm ódio de mim? E o que os inimigos falam? Agora nós sabemos que o Senhor está com você. Se for para inimigo voltar, que seja para reconhecer Deus na sua vida. E se você for obediente, aquelas pessoas que têm tentado causar o mal, vão voltar e falar assim: eu vejo Deus em você. Como foi aqui, eu reconheço Deus através da sua vida. Amém? E os inimigos voltaram e reconheceram Deus na vida de Isaac. Os inimigos vão voltar e reconhecer Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério, aonde quer que você esteja, o Senhor vai ser reconhecido na sua vida. Amém? Você precisa o quê? Negar a si mesmo, obedecer a Deus. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa, você vai ser canal de bênção, até na vida dos seus inimigos, como foi com Isaac. Amém? Vão pedir socorro. Aleluia. E quando vir pedir socorro, sabe o que vocês vão fazer? Virar as costas? Falar: sai daqui. Lembrar todo o passado? Não. A vingança do Senhor é qual? Vamos ler lá Romanos 12, 20? Olha o que o Senhor nos ensina. Olha só. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o teu inimigo tiver com fome, dê comida a ele. Se tiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e... Meu Deus! Forte ou não, gente? Então, quando vão voltar para reconhecer, e você vai servir um banquete diante deles, e eles vão sair envergonhados. Meu Deus! E a Bíblia conta que Isaac serviu um banquete para seus inimigos. Isso fala de perseverança, de fé. Um homem que estava com o coração totalmente em Deus. O nosso eu, as nossas vontades já foi embora. Aleluia. O nosso orgulho, o nosso ego já foi embora. E vai acontecer para aquele que obedecer. Não deixe que as dificuldades, circunstâncias, pessoas atrapalhem o cumprimento da promessa na sua vida. Não deixe. Agarre a promessa, agarre Jesus. Falou: não vou deixar. Amém? Glória a Deus. E toda vez que você deparar com um obstáculo, ou não sei se é amanhã, ou essa semana, ou mês que vem, sabe o que você vai lembrar? Deus está comigo. E Ele vai me abençoar. Porque Deus já te capacitou a vencer. Quem recebe isso? Deus já te capacitou a vencer. Deus está com você, ainda que você esteja cansado. Então eu aprendo com Isaac, né? Estou quase concluindo. Que diante de tantas dificuldades, passou ou não, gente? De tantas afrontas, Isaac continuou o quê? Parado, emburrado, falando mal. Ele continuou semeando, ele continuou cavando, ele continuou orando, ele continuou buscando. Quando nós cavamos, nós chegamos profundo, sim ou não? Então você tem que começar a cavar o quê? Na profundidade com Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa Deus conduzir os planos que Ele tem para a sua vida. Deixa nas mãos de Deus. Faça a sua parte, mas deixa Deus conduzir. Para de agir como se Deus não existisse. Quantas vezes, né, eu já errei. Às vezes erra ainda. A gente quer agir como Deus não existisse. Sim ou não, gente? Pare de viver dessa maneira, de qualquer maneira. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. E eu quero que você fique quietinha em comunhão com o Espírito Santo. E você lembre agora no momento que Jesus, houve um momento no Getsemane, que Jesus, né, passou uma dor, uma preocupação, mesmo ele sabendo que estava difícil, que estava pesado, mas ele orou e disse assim: seja feito a tua vontade. Você tem coragem de fazer essa oração essa noite? Senhor, seja feita a sua vontade. Não se esconda, não se vitimize, né? Às vezes a sua vontade é ficar em casa, trancado. Ai, pastor, eu preciso cuidar de mim, eu vou fugir. Não, negue, bate a mão no seu peito. Negue-se a si mesmo. Não é normal. Muitas vezes, né, nós ficamos justificando, não é normal. Se alguém quiser acompanhar Jesus, negue a sua vontade, negue o seu eu, negue essas vontadezinhas. E eu quero que neste momento, né, o Pai vai estar colocando um louvor baixinho.
E eu quero que neste momento você coloque a mão no seu coração.